Eles podem aprender a verdade mais importante. Nada neste mundo será suficiente. Nem sucesso, nem amor, nem poder, nem prazer. Nada. E uma vez que você realmente entenda isso, uma vez que você pare de lutar contra isso e comece a ouvi-lo, a sede começa a se transformar. Deixa de ser sobre se encher e começa a ser sobre se esvaziar. Deixa de ser sobre fuga e passa a ser sobre encontro. O desejo que uma vez o levou à destruição torna-se a porta de entrada para algo que você nunca imaginou ser possível, uma conexão direta com a fonte divina que o chamou o tempo todo. Mas você não pode chegar a esse ponto enquanto ainda estiver lutando. Você não pode ouvir a mensagem enquanto ainda está se afogando em culpa e vergonha. Você deve primeiro aceitar que seu vício não é seu inimigo, é o seu professor, seu guia, o espinho em sua carne que não o deixará descansar até que você finalmente se volte para dentro e enfrente o que você está fugindo. A sede nunca será saciada por nada fora de você. Essa é a verdade brutal que Jung entendeu. Mas aqui está a esperança. Nunca foi para ser. A sede é o chamado, o desejo é o convite, e seu vício é a única coisa poderosa o suficiente para forçá-lo a finalmente responder. Você tentou desistir 1000 vezes. Você prometeu a si mesmo, prometeu aos outros, talvez até prometeu a Deus que desta vez seria diferente. E, no entanto, você caiu novamente. E de novo, e de novo. Cada recaída parece uma prova de seu fracasso, evidência de que você está muito fraco, muito quebrado, muito longe para ser salvo. Mas e se cair não for o oposto de subir? E se cada colapso for realmente um passo à frente em uma jornada que você ainda não entende? Jung acreditava que o ciclo repetido de vício e recaída não era um sinal de fracasso, mas uma descida necessária às partes de si mesmo que você passou a vida inteira evitando. Ele chamou isso de encontro com a sombra. Este é o lado sombrio de sua personalidade, os aspectos de si mesmo que você rejeita, nega e enterra profundamente abaixo da superfície. Sua raiva, sua vergonha, seu medo, seus desejos ocultos. Tudo o que você finge não existe. Mas o vício tem uma maneira de arrastar tudo isso para a luz. Toda vez que você cai, você é forçado a confrontar algo verdadeiro sobre si mesmo. Algo que você nunca enfrentaria se a vida fosse confortável. O viciado não pode se esconder atrás de máscaras sociais ou pretensões educadas. O vício despoja todas as camadas, todas as defesas, até que você esteja nu diante de si mesmo e diante de Deus. E esse é precisamente o ponto. A maioria das pessoas passa pela vida nunca se conhecendo verdadeiramente. Eles constroem identidades com base no que os outros esperam, no que a sociedade aprova, no que parece seguro. Mas os escolhidos, os marcados pelo vício, não têm esse luxo. Eles são forçados a ir para as profundezas, quer queiram ir ou não, e cada queda os leva mais fundo. Jung entendeu que essa descida é sagrada. Nos mitos antigos e tradições espirituais, o herói sempre tem que descer ao submundo antes de poder ascender aos céus. Eles têm que enfrentar os monstros, os demônios, as partes de si mesmos que mais temem. Só então eles podem reivindicar seu verdadeiro poder. Só então eles podem renascer. Seu vício é o seu submundo. Cada recaída é outra camada descascada, outra ilusão quebrada, outro falso eu destruído. Parece a morte porque, de certa forma, é. Mas a morte não é o fim. É o início da transformação. E Deus fala mais claramente nos lugares onde você se sente mais perdido. Você vê, a queda não é aleatória. Segue um padrão, um ritmo que Jung reconheceu como profundamente espiritual. Você se levanta com esperança,
cai com desespero, ressuscita com determinação, cai novamente com culpa, de novo e de novo. E cada ciclo ensina algo essencial. Você não pode se salvar apenas com a força de vontade. Você não pode superar isso por meio de disciplina, controle ou pura determinação. Esta é a lição mais difícil para os escolhidos aprenderem. Porque a maioria de vocês são lutadores. Você é forte, capaz, acostumado a vencer obstáculos pela força de vontade. Mas o vício não responde à força. Quanto mais você luta, mais forte ele se torna. Quanto mais você resiste, mais forte é o aperto. E então você deve aprender a parar de lutar e começar a se render. Rendição não significa desistir. Significa reconhecer que você está enfrentando algo mais poderoso do que o seu ego. Algo que requer um tipo diferente de força. Significa admitir que você precisa de ajuda, que não pode fazer isso sozinho, que o caminho a seguir não é para cima, mas para baixo, mais para a escuridão, mais para o desconhecido, mais para as partes de si mesmo das quais você passou toda a sua vida fugindo. Jung descobriu que aqueles que eventualmente se libertam do vício não o fazem conquistando-o, eles fazem isso integrando-o. Eles param de ver sua sombra como o inimigo e começam a vê-la como uma parte de si mesmos que precisa ser compreendida, aceita e transformada. Eles param de lutar contra a queda e começam a aprender com ela. Cada vez que você desmaia, você está recebendo um presente, uma chance de se ver com mais clareza. Uma chance de entender por que você anseia pelo que deseja, por que foge do que foge, por que se machuca da maneira que sofre. E a cada queda, se você estiver disposto a olhar, você se aproxima da verdade que o libertará. O caminho não é uma linha reta para cima. É uma espiral para baixo e depois para cima, de novo, até que você finalmente chegue ao centro. E no centro você encontrará o que sempre procurou, não na substância, não na euforia, não na fuga. Mas na pessoa, você se torna através da jornada de cair e subir, quebrar e curar, morrer e renascer. Há uma parte de você que observa com o canto da sua mente. Ele conhece cada segredo que você guarda, cada mentira que você conta a si mesmo, cada momento de fraqueza que você finge que nunca aconteceu. Esta não é a sua consciência. Isso é algo mais antigo, algo mais profundo. Jung chamou isso de sombra, e ela está com você desde o nascimento, ficando mais forte com cada verdade que você se recusou a enfrentar. Seu vício se alimenta dessa sombra. Ele prospera na escuridão de tudo o que você nega sobre si mesmo. A raiva que você engole, a dor que você ignora, os desejos que você rotula como vergonhosos. Tudo isso é empurrado para este lugar escondido. E lá espera, ganhando poder, até que um dia entra em erupção de maneiras que você não pode controlar. Você acha que seu vício é sobre fraqueza, mas Jung viu isso de forma diferente. Ele entendeu que o vício é a maneira da sombra de se forçar a entrar em sua consciência. Não está tentando destruí-lo, é tentar ser visto, ser ouvido, ser reconhecido, porque o que você se recusa a enfrentar na luz acabará por consumi-lo no escuro. Cada desejo carrega uma mensagem de sua sombra. Quando você pega aquela bebida, aquela droga, esse comportamento destrutivo, você não está simplesmente buscando prazer